Chegamos. Eu acho que você está gostando do papo ou não? Dá um toque aí para mim se você está gostando da nossa conversa missional. Vou chamar agora aqui imediatamente o nosso querido Joel. Yuri já está aí, todo mundo está chegando. Espero que esteja sendo bom para você a nossa conversa aqui. E nós vamos continuar, porque a coisa está sendo muito legal aqui para mim. Pode continuar, meu filho. Estamos falando do que me move, né? Isso, teu coraçãozão aí, como é que ele funciona no meio de uma... Rapaz, a gente vai ver muita coisa que a gente nunca viu antes, né? Nunca Você vi. estava falando que os hospitais estão cheios de pessoas depressivas, ansiosas, tem Isso, muita gente querendo cometer suicídio nesses dias. isso mesmo. Tem gente que entrou, que já tinha entrado na pandemia com problemas, né? É, E que se encurtou o espaço dessas pessoas dentro de casa. sim, é. Os problemas sempre estiveram lá, né, Humberto? Eles só vieram à tona. Né? Mas eu estava falando para você das coisas que me fazem continuar, né, nesse momento. Então, Isso. eu primo por uma igreja, como eu disse, acolhedora, que ama as pessoas com complexidades, por uma igreja conectada à cultura, que responde à cultura, e agora, nesse momento, vai ser tão crucial. Eu amo por eu ardo por uma igreja centrada em Jesus Cristo e não no legalismo da palavra, mas centrada em Jesus e na vida de Cristo, na obra dele, no conhecimento dele. E ardo também, Humberto, por uma igreja que faça tudo isso revelando a beleza do próprio Cristo, né? Que faça isso baseado na beleza de Jesus Cristo. E eu primo por uma igreja simples, Humberto, que me faz continuar, e eu acho que a pandemia vai me desafiar e me esticar mais ainda. É uma igreja simples. Você já esteve aqui comigo várias vezes, conversando, e você sabe que a Revive tem um tripé, né? E o tripé da Revive é celebração, casa e cidade. Nós queremos ser uma celebração para a cidade nos ver, queremos ser casa para pertencer e queremos ser cidade para mais do que o lugar onde a gente mora, mas o lugar onde a gente é a Revive, onde a gente é a igreja. Então, acho que a pandemia só vai ficar e a pandemia só vai arder mais o meu coração por ser uma igreja, celebração, casa e cidade. Como você acha que... Porque eu creio que mais do que nunca na história da igreja, uma pandemia... Bom, isso também é histórico, né? Você pega a história da igreja, você vê que Lutero teve que lidar com pandemias, né? E uma delas alcança a sua própria saúde, que foi a peste bubônica, e ele teve que responder algo que talvez você vai ter que responder aí para nós também. Se um pastor te envia uma carta perguntando, Pastor Joel, como é que a gente faz? A gente foge ou a gente fica no meio da pandemia? E Lutero ele teve que dar uma resposta bíblica expositiva para o pastor que indagava ele sobre a pandemia, né? Uhum. E essa resposta fez ele, inclusive, trazer pessoas para dentro da sua casa que eram infectadas, jogadas na rua, sem ter absolutamente nada. Uhum. A gente está se preservando nesse momento para podermos ter um ministério muito mais efetivo daqui a pouco. Mas esse ministério vai fazer a igreja ter que responder perguntas que ela nunca respondeu. É. Como é que você vê isso? É. Não só Lutero, mas Calvino também teve passagens assim, né? Eu estava parando esses dias com passagem de um amigo que mandou para Calvino dizendo a mesma coisa, vamos enfrentar a pandemia, né? Como pastores que amam a Jesus e tal. Agora eu acho, Humberto, que eu acredito que eu posso dizer o que eu faço. E eu diria para esse pastor que me mandasse essa carta, eu diria para ele, meu querido, isso é o que eu faria. Agora eu acredito que o que você vai fazer é uma É, relação
questão direta que você tem Questão que de fazer. consciência, né? Uma questão de consciência. Sábado que vem agora, Humberto, eu e outro pastor que trabalha comigo aqui, nós vamos na casa de todos os irmãos da igreja, uma igreja pequena ainda, então é possível. Nós vamos levar um presente para eles e vamos, não sei se sábado agora nós estamos marcando, e nós vamos ter um contato com cada pessoa, né? Tentando ser o mais seguro possível, tentando ser o mais prudente possível, talvez na calçada da casa, na garagem, mas nós decidimos que nós estamos à mesa sem ver as pessoas, e nós decidimos que nós vamos a cada um dar um oi, orar com eles. Pastorear, né? Vamos olhá-los, vamos estar perto, vamos olhar, vamos orar, vamos perguntar se estão Você bem. sabe, deixa eu contar uma coisa aqui para você, dentro disso que você está falando, pegando até um link aí contigo. O Lisânias, ele é um camarada que gosta de abraçar, né? Você sabe disso, ele é um pastorzão de ovelhas, né? O cheiro das ovelhas fica nele. É diferente, né? E ele vai ao encontro delas, não está nem aí. Eu acho que parte da contaminação do Lee foi exatamente esse amor que ele transpira pelas ovelhas que ele tem, né? E, logicamente, Deus o preservou, está preservando, ele já está pronto para a batalha aí, mas é isso que você está falando, né? Depende muito de cada um. Foi quase uma contaminação pelo preço da vocação, né? Exatamente, cara. Exatamente. Fala um pouquinho mais disso, elabora um pouco isso. Não, eu acredito que essa é a vocação. De novo, desculpa, não é a vocação. Acho que essa é a agenda do pastor, né, Humberto? O pastor é esse homem, o pastor é esse homem que anda com as pessoas, que ama as pessoas, que o ministério é no corpo, pelo corpo e para o corpo, né? Não existe um ministério pastoral solo que não aconteça no corpo, que não seja para o corpo, não seja pelo corpo, né? Mas nós, claro, existem dons também diferentes, pessoas com características diferentes. Como você disse, o pastor Lisânias é muito assim, né? Nós já experimentamos a força e o carinho do abraço dele algumas vezes. Existem outros pastores mais catedráticos, mas o que eu acredito, Humberto, que seja esse mais catedrático, esse mais pessoal, a boa teologia precisa refletir um amor direto em nós pelas pessoas. Uma teologia que não reflete um amor em nós, direto pelas pessoas. A teologia tem dois efeitos, Humberto, para mim, que não é cognitivo, ele é relacional. O primeiro efeito é nos colocar diante de Cristo de joelhos, clamando pela graça dele, querendo uma relação com ele. E o segundo efeito é diante de Cristo dizer: eu amo o próximo e eu vou levar o que de Cristo recebi de graça para o próximo. Esse é o ministério pastoral. Esse é o ministério de todos nós, né? Não há como você amar a palavra sem amar esse Cristo. E não há como amar esse Cristo verdadeiramente sem amar as pessoas que esse Cristo criou, né? Para o penhor da sua glória. Então, esse é o ministério pastoral, esse é o ministério de todos nós. Se alguém aqui nos ouvindo hoje que tem uma equipe de trabalho na sua empresa, esse é o seu ministério lá, amar as pessoas, perguntar para elas se elas estão com problemas, amá-las, sem trair a relação do valor empregatício, obviamente, mas amá-las como Cristo as amou, de todas as maneiras, seja por meio da graça salvífica, seja por meio da graça comum, amá-las. Cristo ama elas. Exatamente. Uma coisa que, para a gente começar a caminhar para o fim, né, dessa nossa conversa tão gostosa, é muito importante hoje a ciência, a tecnologia a serviço do reino. Eu creio que essa pandemia trouxe para nós essa visão, né, de como nós podemos ser muito mais proativos e até alcançar muito mais, porque hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Uhum. Hoje todo mundo tá usando um smartphone que tem uma câmera, aliás, isso está quebrando muitas mídias por aí que tinha uma fama de serem as únicas que davam boas informações. Hoje você vê hoje você tem, se bobear, tem grandes empresas de informação que vão cair,
nos próximos, nos próximos tempos, né? Isso já está provado. Como é que você vê a igreja, a ciência e a tecnologia? Como a gente pode colocar tudo isso à disposição do reino? É interessante, né, Humberto? Você falou assim que há grandes empresas, talvez, na mídia que vão cair, né? Uhum. Mas a mídia não vai cair. Há uma grande mudança no meio da comunicação, há uma democratização da informação, mas a informação não vai acabar. O meio de comunicação não vai deixar de existir amanhã, e nem vai deixar de Sim. existir desde que o mundo é mundo, criado, a linguagem ainda é a maneira como nós nos apropriamos do meio. Então, você está dizendo, empresas vão deixar de existir, meios de comunicação vão cair, mas a comunicação vai existir, a mídia vai existir. Então, a igreja vai continuar, Humberto. Mas os modelos pelos quais nós fazemos ela, se nós não nos atentarmos para esse novo tempo e para essas novas ferramentas, os modelos vão cair também. Na verdade, eles já estão caindo. É Quando a verdade. gente fala, por isso que eu fiz essa primeira colocação, porque a gente tem que saber dividir. Porque quando a gente fala isso, pode vir aquele teólogo desavisado, aquele cara que leu a Bíblia pela metade e falar assim, não, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. De fato, como a mídia não vai deixar de existir, o meio de comunicação não vai deixar de existir, a informação não vai deixar de existir, mas as ferramentas, os canais vão. Então a igreja realmente não vai deixar de existir, porque essa é uma promessa do próprio Cristo. Ela nunca esteve baseada no meu pastoreio, no nosso jeito de fazer igreja, no nosso belo prédio, na nossa boa música. Ela sempre esteve baseada numa pedra angular que é o próprio Cristo. Mas o jeito que nós a manifestamos no tempo e no espaço, socialmente, culturalmente, se nós nos atentarmos para os novos movimentos, para os novos meios de comunicação, para as novas manifestações de entrega, os modelos vão cair. E a maior prova disso... pode falar. Não, vai Não, eu adiante. só ia terminar dizendo que a maior prova disso, Humberto, é que nós já assistimos, eu com pouca vida já assisti, e você também com mais tempo ainda já assistiu mais ainda, modelos se levantam e caem todos os dias. Uma coisa que eu sempre quis, Humberto, é poder um dia conversar com algumas pessoas que eu já conheci, eu conheço, e que defenderam grandes modelos que hoje sumiram, e dizer para essas pessoas, por que um dia você disse que esse modelo ia ser a resposta para a igreja? E agora você pratica um outro modelo, uma outra forma, um outro jeito de fazer. Então, do mesmo jeito que eu acho que nós vamos ter que nos atentar a essas novas manifestações, nós vamos ter que cuidar para não idolatrar essas novas manifestações. Eu tenho visto, Humberto, gente fazer tanta coisa pela internet nesse tempo de pandemia, igreja, que eu fico me perguntando se sobrou tempo para eles serem igreja. Mas é tanto talk show, é tanto reality show da igreja, é tanto culto online, que eu fico pensando se sobrou tempo para ser igreja de verdade. Né? É, de novo, o mesmo modelo de igreja. Igreja de evento, só colocado numa outra plataforma. Sim. Então nós não mudamos o conteúdo. Eu queria também falar um pouquinho de sociedade com você. Nós estamos tratando desse assunto de urbanização dos povos. Nós vivíamos uma época, a época que a teologia ela tem uma reforma, é uma época que também ela sofreu uma mudança de paradigma muito grande, porque a razão ela passa a ser discutida, a filosofia ela entra com uma maneira muito mais forte no pensar das pessoas, né? Então isso foi criando uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver Deus, não que Deus, né, mudou a forma dele se revelar para as pessoas pela iluminação da palavra, né? Mas você percebe que o mundo ele foi mudando, ele sai do rural, ele vem para o urbano, e nesse urbano você tem até doença viajando de avião. E você tem um mundo que se torna globalizado e plural em termos religiosos e em outras áreas também, né? Em termos culturais.
E essas pessoas vêm com seus livros sagrados, elas vêm com suas formas de ver o mundo que é só delas, Uhum. com seus papéis sociais e querendo se encaixar numa cultura como a brasileira ou qualquer outra cultura. Ah, o evangelho ele sofre em situações de pluralismo religioso. Aliás, isso é parte da minha tese. Você vai até contribuir aí para mim nesse aspecto. Como é que você vê o evangelho numa cultura globalizada como a nossa, numa cultura pluralista religiosa que hoje você tem nas multinacionais, gente de todo o mundo trabalhando, onde você vê aviões saindo e chegando, cheio de gente, de culturas consideradas, num passado aí não tão distante, inalcançadas pelo Evangelho. E essas pessoas estão aqui, estão ali na cidade. É que eu acho que O essas papel pessoas. da igreja nisso, Joel? Uhum. É que eu acredito que essas pessoas, Humberto, que você falou que o cristianismo sofre com essa pluralidade, né? É que eu acredito que essas pessoas que sofrem com a pluralidade, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, pluralidade, elas não estão praticando o evangelho, elas estão praticando o cristianismo. Elas estão praticando um movimento igual, inverso. Você diz que culturas, religiões, sistemas religiosos vêm e tentam impor de cima para baixo os seus ritos, os seus livros sagrados. Mas aí eu te pergunto, o cristianismo não vai daqui para lá fazendo a mesma coisa? Exatamente. Então, o cristianismo praticado nos séculos também foi uma estrutura que se acostumou a dialogar isoladamente e com muita dificuldade da pluralidade. E eu quero dizer o seguinte, que essas pessoas não estão praticando o evangelho. Elas estão praticando o cristianismo como mais um dos sistemas religiosos da coluna da religiosidade na ciência da religião. E que ofende, e que Isso. pode, inclusive, criar rachas tremendos, até de conflitos, né? Uhum. E eu acho que Como nós temos visto, eu tenho visto isso na Índia. sim. E a solução para isso, Humberto, me parece que é um diálogo, e eu brigo muito por isso hoje, quem está aqui no seminário comigo sabe, é um diálogo por um evangelho que responda não às categorias de conceito do comportamento, mas um evangelho que responda a uma cosmovisão de realidade, aonde Cristo é toda a realidade, aonde ele responde todas as demandas da existência, onde ele é ele nem é uma existência, ele é a própria realidade que possibilita a existência. Então, eu acho que a gente precisa deixar de ver o cristianismo como mais um desses sistemas religiosos que também impõe de cima para baixo, que também tem dificuldade com o diálogo plural, com o diálogo público, e com todo o restante dos diálogos que não são religiosos. E nós precisamos propor uma cosmovisão cristã para as pessoas, onde elas não cheguem reagindo, mas onde elas cheguem propondo realidade. Sim, Elas sim. não estão ensinando na empresa delas, plural, que o legal é elas irem para a igreja no domingo, se batizarem e começarem a dar o dízimo para o pastor delas. Mas elas estão ensinando que na cosmovisão de mundo que elas têm a partir do Cristo, casamentos são felizes, filhos são educados, o trabalho funciona, ele é próspero. Se o evangelho não fizer isso com a gente, Humberto, não é o evangelho. Não é o É evangelho. verdade, é Então, verdade. a gente precisa, acho que, desse movimento, meu amigo. A gente precisa desse movimento que não é um sistema de religião, mas é um estilo de vida, que não é um estilo de vida comportamental, mas é um estilo de vida conceitual que responde toda a nossa realidade. Se domingo eu preguei, Humberto, em Filipenses 3, a gente está numa série de Filipenses, e uma reflexão que eu fiz foi a seguinte, que a mentira ataca a verdade anula a mentira. Então eu disse assim, olha o que eu estou dizendo, a mentira apenas ataca a verdade. Você pode falar Sim, mentira 1, 2, 10, 15 vezes, a verdade continuará lá intacta, sem se mexer. Agora, quando a verdade é falada, a verdade não ataca a sua mentira, ela anula a mentira. Porque a mentira é a ausência da verdade. O bom evangelho é esse, é o evangelho que, ao declarar a verdade,
ele põe a mentira em desuso, porque ela deixa de ser. Ele não combate reativamente a mentira. Ele simplesmente vive a verdade e a mentira vai sumindo. Dia após dia. Muito legal, cara. Muito legal. A gente está terminando, então, o nosso bate-papo dessa semana, né? Um bate-papo gostoso, bacana demais, quando a gente pode abrir aqui o nosso coração. Eu acho que esse é um dos tempos que a gente não somente se vê, né? Mas também aprende aqui a como lidar com a nossa vida nesse cenário da missão de Deus, né? Você não nasceu por nascer. Você tem um propósito aí que é divino na tua vida, e Deus está preparando você para isso, usando tudo e todos para que você possa entendê-lo de uma maneira muito mais profunda, né? Amém. Então eu queria que você dissesse as suas palavras finais, para a gente então despedir aqui o nosso pessoal para uma boa noite de sono. Eu só quero agradecer, Humberto. Nesse tempo de isolamento social, essas conversas são mais do que educativas para quem ouve, mas elas são um bálsamo para nós que estamos aqui nos vendo, né? Então, te ver mesmo que à distância, a gente se fala por telefone, né? Mas te ver mesmo que à distância é uma alegria para mim. Eu e Mônica e as crianças temos um carinho singular por vocês três. Dizer também o meu carinho enorme pelo pastor Lisânias e pela Igreja do Morumbi, que eu tenho um carinho muito grande por vocês e admiração pelo trabalho que vocês fazem. E agradecer a todos que nos assistiram e dizer que eu estou à disposição, quando você quiser. E se você tem alguma pergunta para o pastor Joel e não tem o endereço dele, é só entrar em contato comigo que eu te passo e você continue um papo. Se você quer saber mais sobre Palavra da Vida, o ministério que ele tem, ou a sua igreja, alguns dos projetos que ele tenha, é só entrar em contato que nós Deixa eu teremos dizer um isso imenso aqui, prazer. então. Deixa eu dizer isso aqui, Tá? então. Se você tem desejo de conhecer mais sobre o PV e o seminário, você entra na palavradavida.org.br. Lá tem todas as informações, tá bom? Nós temos inscrição para o segundo semestre agora, para o ano que vem. Venha, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Quiser fazer uma visita quando a pandemia passar, para conhecer nosso movimento. Você é meu convidado para almoçar conosco, conhecer, assistir uma aula, passar um dia aqui comigo, tá bom? Se você segue meu Instagram aqui, que eu estou falando com o Humberto, e também você pode seguir o nosso Instagram da nossa igreja, ib.revive. ib.revive. Beleza. Deus abençoe vocês. E olha, foi um prazeraço ver aqui tanta gente bacana. Pastor Fábio, ele entrou aqui, Fábio Carrenho, irmão do Cláudio. Eu vou fazer Entrou. uma live com a igreja dele semana que vem. Que legal. Então, o Fabinho é gente finíssima. Eu conheci ele numa dessas conferências missionárias aí pelo Brasil, né? Lá no sul do Brasil. E foi um tempo muito gostoso, dormindo lá no pontinho que nos deram. Eu e ele, foi muito bacana nosso compartilhar de visões. Tem um carinho muito Que grande pelo Deus, Fábio também. que Deus abençoe todos vocês. A Sandrinha entrou agora. Sandra, muito bom ver você aí também. Foi muito bom estar com todo mundo. Moreira também. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Joel, um abraço aí para a Mônica, para as crianças. Um abraço para o seu pai. Muito bacana, viu? Ter todo mundo aqui. Com Deus, meu amigo. A gente se vê por aí. Tchau.